A casa estava silenciosa quando Lucas Wade ouviu o zumbido familiar de pneus de carro entrando na garagem. Alguns segundos depois, a porta da frente rangeu ao abrir, seguida pelo clique suave de saltos contra o chão de madeira. Kate, ele chamou da sala de estar, fingindo estar absorto na tela do laptop. Oi, amor, ela respondeu, a voz leve e alegre, como sempre era. Lucas virou a cabeça para vê-la parada na porta, mala a reboque, os cabelos loiros caindo sobre os ombros, perfeitamente, com um sorriso que parecia quase ensaiado demais. Ele sentiu um lampejo de algo, em dúvida, suspeita, não tinha certeza ainda. Você voltou cedo, disse casualmente. Pensei que seu voo fosse só mais tarde hoje à noite. Os dedos de Kate apertaram a alça da mala. Uma das meninas teve uma emergência, então decidimos encurtar a viagem. Nada demais. Lucas assentiu, fechando o laptop. Boa viagem? Miami foi incrível, ela disse, afastando uma mecha solta de cabelo para trás da orelha. Você teria adorado. Sol, coquetéis, umas comprinhas. Ela falava rápido, as palavras tropeçando umas nas outras de um jeito que parecia um pouco estranho. Então, quando ela passou por ele, Lucas sentiu algo, um leve aroma no ar, não era dela. Lucas conhecia o perfume de Kate de cor, aquele que ela sempre usava, que ficava nos travesseiros pela manhã. Mas isso era algo mais forte, mais almiscarado, com um toque mais profundo em uma colônia masculina. Seu pulso acelerou ligeiramente, mas ele forçou o rosto a permanecer neutro. Você deve estar exausta, disse, observando-a de perto. Kate deu uma risadinha. Acho que vou tomar um banho e deitar cedo. A mala, ela não a desfez. Normalmente, Kate adorava exibir suas compras, tirando vestidos, sapatos novos, frascos de perfume. Mas hoje ela parecia ansiosa para tirar a mala de vista. Um único pensamento deslizou em sua mente como um sussurro gelado: o que há nessa mala? Ele não perguntou. Não precisava. Em vez disso, esperou. Deixou-a passar por ele, desaparecer no quarto principal. O som de água correndo encheu a casa momentos depois, e foi então que Lucas se moveu. Seus pés o levaram até a mala antes que seu cérebro tivesse terminado de tomar a decisão. Lentamente, ele se agachou, os dedos envolvendo o zíper, o coração martelando contra as costelas. A primeira coisa que viu foi o caos. Kate era geralmente meticulosa com sua arrumação, mas isso era diferente. As roupas estavam jogadas de qualquer jeito, emboladas como se tivessem sido enfiadas às pressas. Alguns itens estavam úmidos, grudando uns nos outros com um brilho translúcido estranho. Ele tocou um tecido e sentiu um resíduo escorregadio, não identificável. E então seus dedos roçaram em algo pequeno, amassado. Lucas puxou e sentiu o estômago afundar em uma embalagem de preservativo usada. Sua mão tremia ligeiramente enquanto alcançava mais fundo. Outra. E outra. Um punhado inteiro. Sua respiração ficou curta, sua mente acelerou. Ele poderia ter parado. Poderia ter fechado a mala e fingido que não viu nada. Mas algo sombrio, algo implacável, o impulsionou para a frente. Seus dedos encontraram um pedaço fino de papel, um recibo. Seus olhos o escanearam rapidamente, mas foram os nomes que fizeram seu sangue gelar. Hotel Grand Star, quarto 1408. Entrada, em sexta-feira, 23 horas e 23 minutos. Saída, em domingo, 16 horas e 15 minutos. Hóspede 1, Kate Wade. Hóspede 2, Matthew Carter. Hóspede 3, Dylan Reese. 3 nomes. 3. Uma expiração lenta deixou os lábios de Lucas, fria e cortante. Ele se sentiu sem peso, como se seu corpo não fosse inteiramente seu. Sua esposa não estivera em uma viagem de amigas. Ela passou o fim de semana em um quarto de hotel com 2 homens. E estava tão certa de que ele nunca saberia. Seus dedos se fecharam em um punho ao redor do recibo. O chuveiro ainda estava ligado, o vapor escapando por baixo da porta do banheiro. Lucas se levantou, sua mente de repente assustadoramente clara. Ela mentiu. Ela riu dele naquele quarto de hotel, provavelmente sussurrou para eles que seu marido era um idiota, sentado em casa como um tolo enquanto ela se entregava. Algo dentro dele mudou, se encaixou. Lucas Wade não era um tolo. E Kate Wade estava prestes a descobrir o quanto ela o subestimara. Lucas não dormiu aquela noite.
Ele ficou sentado em seu escritório em casa, mal iluminado, o brilho da tela do computador lançando longas sombras sinistras pela sala. Suas mãos estavam firmes, sua respiração controlada, mas sua mente era uma tempestade rugindo. Toda vez que fechava os olhos, o vídeo se repetia em sua esposa rindo, sussurrando, o corpo entrelaçado com dois outros homens. E aquela frase, aquela que o assombraria para sempre, e meu marido é tão ingênuo, ele nunca vai descobrir. Ela o fez de bobo. Não apenas o traiu, mas riu disso, zombou dele. E agora ela dormia pacificamente na cama deles, completamente alheia ao fato de que o homem para quem ela voltou não era o mesmo que ela deixou. Lucas não era um homem propenso à raiva. Ele era lógico, estratégico, um planejador. E era exatamente isso que faria agora. Ele planejaria. Não se tratava de fúria, mas de precisão. Ele não queria apenas confrontá-la, e isso seria fácil demais, rápido demais. Não, ele queria algo mais profundo, algo que permanecesse, algo que ela nunca escapasse. Ele pegou um bloco de notas, virando para uma página limpa. 3 etapas. 3 camadas de destruição. Etapa 1, em ruína social. Kate vivia de atenção. Ela existia para a admiração, os elogios, os seguidores, a inveja. Ela cuidava de sua persona online tão meticulosamente quanto de seu corpo, apresentando-se como a esposa perfeita, a guru do fitness, a mulher feliz e bem-sucedida com um marido dedicado. Isso estava prestes a acabar. Etapa 2, um colapso financeiro. Kate não apenas gostava de luxo, ela o esperava. Gastava dinheiro como se fosse infinito, nunca questionando de onde vinha, apenas presumindo que sempre estaria lá. Mas o que acontece quando a fonte seca? Etapa 3, o ajuste de contas final. Lucas não queria apenas expô-la. Ele queria garantir que a última coisa que ela visse antes de perder tudo fosse o reflexo de sua própria traição, um momento de verdade tão devastador que ela nunca se recuperaria. Mas primeiro, ele precisava de informações. As peças certas, na ordem certa. Lucas começou onde qualquer bom estrategista começaria, em reconhecimento. Ele acessou o armazenamento em nuvem compartilhado deles. Kate era descuidada. Nunca apagava mensagens, nunca limpava fotos antigas. Ela não achava que precisava. Mas Lucas passará anos em segurança cibernética. Ele sabia como encontrar o que estava escondido. Em minutos, ele tinha reservas de hotel, recibos de jantares caros, registros de voos. Mas o verdadeiro tesouro eram as mensagens de texto dela. Lucas rolou por elas, seus dedos apertando o mouse. Isso foi insano, acho que nunca me diverti tanto, o cara sorrindo e com chifres. Juro, meu marido é um idiota, eu poderia dizer que fui abduzida por alienígenas e ele acreditaria. Meu Deus, eu amo isso, me sinto tão viva. Cada mensagem era uma nova facada no peito, mas ele não estava procurando dor. Estava procurando evidências. Ele fez capturas de tela de tudo, cada texto, cada carimbo de data, cada confissão humilhante que ela enviou às amigas sobre como era fácil manipulá-lo. Mas não parou por aí. Kate, em sua arrogância, até gravou um memorando de voz para uma de suas amigas, detalhando cada detalhe sórdido de sua viagem a Miami. Lucas tocou, sua mandíbula apertando enquanto a voz dela enchia o quarto. Nossa, eu precisava tanto disso, você não tem ideia de como Lucas é chato. Ele só trabalha o dia todo, parece que sou casada com um robô. Ele pausou. Um robô. Seu pulso se estabilizou, sua mente se aguçou. Tudo bem. Se ela achava que ele era robótico, ele mostraria o quão calculado poderia ser. Lucas passou as horas seguintes armando a armadilha. Primeiro, criou um novo endereço de e-mail, uma lousa em branco, impossível de rastrear. A partir daí, começou a enviar mensagens para as pessoas no mundo social cuidadosamente construído de Kate. Para o chefe dela, empresário Sr. Larson, acredito que você deve estar ciente de como sua funcionária representa sua empresa fora do trabalho. Anexei evidências que podem preocupá-lo. Para os seguidores dela, ele não precisava enviar muito, apenas um vazamento bem cronometrado do recibo do hotel e algumas capturas de tela dela se gabando de sua traição. A beleza disso era que ele nem precisava dizer nada. A verdade falava por si mesma. Em minutos, as primeiras mensagens começaram a chegar. Amigos confusos e enojados. Seguidores indignados. E então o telefone dela acendeu. Kate, ainda dormindo, se mexeu enquanto ele vibrava, vibrava, vibrava.
Lucas ficou na porta, braços cruzados, observando enquanto ela, Grog, alcançava o telefone. Uma pausa. Uma inspiração brusca. Então o toque frenético dos dedos na tela. Lucas, a voz dela ainda estava grossa de sono. Você sabe o que está acontecendo? Ele manteve a expressão neutra. O que você quer dizer? Meu Instagram tem essas mensagens, alguém está enviando coisas sobre mim, coisas pessoais. Ela virou a tela para ele. Ele absorveu a onda crescente de comentários. Nossa, não acredito que você faria isso com seu marido. Adeus aos objetivos de vida de casada. Você é nojenta. O rosto de Kate empalideceu. Quem faria isso? Lucas inclinou a cabeça, fingindo preocupação. Que estranho. Acho que alguém deve querer mesmo expor a verdade. Kate engoliu em seco, olhando para ele por apenas um segundo a mais, então forçou uma risada nervosa. Eu deveria ligar para o suporte do Instagram. Lucas assentiu. Deveria. Mas duvido que eles possam apagar a verdade. Ela não respondeu. Em vez disso, levantou-se de repente, telefone na mão, rolando furiosamente. Lucas observou enquanto o mundo dela começava a rachar, e sorriu, porque isso era apenas o começo. Lucas não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado na luz fraca de seu escritório, o brilho de seu laptop refletindo em seus olhos frios e calculadores. A dor em seu peito havia diminuído, substituída por algo mais afiado, mais preciso. A raiva era inútil. A vingança, no entanto, poderia ser moldada. Ele sabia que Kate vivia de atenção. Era uma borboleta social, sua identidade inteira tecida na admiração de seus amigos, seguidores e colegas. Se ele ia destruí-la, tinha que despedaçar essa identidade, pedaço por pedaço. Etapa 1, na guilhotina digital. Lucas criou uma conta anônima, um perfil descartável sem conexão rastreável com ele. Então começou a postar o primeiro alvo nas redes sociais dela. O Instagram de Kate era seu orgulho e alegria. Cada foto era meticulosamente encenada, a iluminação perfeita, a pose ideal, as legendas despreocupadas que sugeriam uma vida glamourosa e invejável. Ele postou o primeiro clipe lá. Não o mais explícito, apenas o suficiente. O suficiente para mostrá-la em um quarto de hotel com 2 homens, rindo, suas palavras pingando traição. Meu marido? Ele não tem ideia, nunca terá. Está muito ocupado sendo um bom provedor. Lucas deixou isso fermentar por 1 hora antes de enviar o vídeo completo diretamente para as amigas mais próximas dela. Etapa 2, o círculo íntimo desmorona. O grupo de amigas de Kate era unido, mas construído sobre alianças frágeis. Nenhuma delas era realmente amiga, eram competidoras em um jogo de aparências. Ele observou de longe enquanto o primeiro dominó caía. Uma enxurrada de comentários chocados apareceu sob o último post dela. Kate, isso é real? Que diabos? Meu Deus, por favor, me diga que é alguma brincadeira doente. Você literalmente me disse na semana passada o quanto amava seu marido. Sua mentirosa. Uma a uma, seus seguidores se viraram contra ela. Os likes no post começaram a cair. A fachada perfeita que ela passou anos cultivando estava começando a rachar. Então ele deu o golpe final em um e-mail anônimo, impossível de rastrear, para o empregador dela. Assunto: você pode querer ver isso. Anexado, um vídeo de Kate intoxicada, arrastando as palavras de um jeito que nenhuma empresa de fitness gostaria de ser associada. Meu chefe é um perdedor, eu só sorrio e finjo me importar com aqueles discursos motivacionais idiotas, mas, honestamente, só malho para postar sobre isso. A mensagem era clara, e ela não era apenas uma traidora. Era falsa, superficial, descuidada. Etapa 3, na execução pública. Levou menos de 24 horas. A empresa dela emitiu um comunicado oficial: Kate Wade não está mais empregada devido a comportamentos que não representam os valores da empresa. Ela foi demitida publicamente. Pela manhã, perdeu centenas de seguidores. As pessoas não estavam apenas deixando de segui-la, estavam zombando dela. O telefone dela começou a tocar, mensagens inundaram. A primeira, de uma de suas amigas mais próximas: não sei quem você é mais. Nunca mais fale comigo. A próxima, de seu treinador na academia: não podemos ter alguém como você representando nossa marca. Por favor, não volte. Então, silêncio. O pior tipo. Lucas sorriu.
A mulher que vivia para a atenção agora não tinha nada além de ecos. E isso era apenas o começo. Kate sempre viveu com um senso de privilégio, como se o mundo devesse a ela conforto e luxo. Ela amava brunch caros, roupas de grife, escapadas de fim de semana, coisas com as quais nunca precisava se preocupar porque Lucas provia. Dinheiro era apenas um número na tela, um recurso infinito ao alcance de seus dedos. Mas hoje, ela estava prestes a aprender o que significava não ter nada. Tudo começou com o menor dos inconvenientes. Na segunda-feira de manhã, Kate entrou no café favorito dela, ainda brilhando com o que achava ter sido uma escapada de fim de semana bem-sucedida. Ignorou os olhares estranhos que recebia, provavelmente apenas pessoas com ciúmes de sua confiança, disse a si mesma. Pediu o de sempre, um latte caramelado venti com leite de aveia, calda extra, e tirou o cartão, mal prestando atenção enquanto rolava o celular. A barista passou o cartão na máquina. Um bip. Depois outro. Desculpe, diz que foi recusado. Kate franziu a testa, mal processando as palavras. Deu uma risadinha. Nossa, que estranho, deve ser um erro do sistema. Tenta de novo. A barista tentou de novo. O mesmo bip. O mesmo resultado. Ainda está recusado, ele disse, mexendo-se desconfortavelmente. Kate sentiu uma pequena faísca de inquietação, mas rapidamente a mascarou com irritação. Enfiou a mão na bolsa, pegou outro cartão, o de emergências. Bip. Recusado. Agora seu estômago despencou. Seu celular vibrou, e ela olhou, esperando uma notificação de transação ou talvez um alerta de fraude. Em vez disso, havia uma única mensagem de Lucas: bom dia. Espero que tenha dormido bem. Suas contas estão vazias agora. Aproveite seu café. Seu sangue virou gelo. Quando chegou ao banco, suas mãos tremiam. Ela marchou até o caixa, batendo sua identidade no balcão. Tem que haver um erro, disparou. Preciso verificar minhas contas agora. O caixa, um jovem com olhos cautelosos, digitou no teclado, sua expressão mudando de profissionalismo neutro para algo mais próximo de pena. Senhora Wade, receio que todas as suas contas foram fechadas. Kate piscou. Fechadas? O que quer dizer com fechadas? Isso é impossível. Ele hesitou. Eu não posso divulgar detalhes, mas o titular principal da conta autorizou as transações. Kate sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob ela. Lucas. Aquele desgraçado. Ela arrancou o celular da bolsa e ligou para ele, segurando-o tão forte que suas juntas ficaram brancas. Lucas atendeu no primeiro toque, a voz calma, calma demais. Kate. Que diabos você fez? Ela sibilou. Houve um breve silêncio, então uma risadinha. Nossa, você notou. Seu peito apertou. Meus cartões não estão funcionando, Lucas. Minhas contas estão vazias. O que você fez? Eu fiz o que qualquer marido responsável faria depois de descobrir que a esposa estava transando com dois estranhos em um quarto de hotel enquanto gastava o dinheiro dele, ele disse suavemente. Eu peguei tudo de volta. Sua respiração falhou. Você não pode fazer isso. Essas são nossas contas. Não, querida. Eram minhas contas. A realização a atingiu como uma marreta. Ela nunca se preocupou em lidar com finanças. Lucas sempre cuidava disso. A conta conjunta estava no nome dele. Os cartões de crédito, registrados na conta principal dele. Até a poupança que ela achava que era dela nunca foi realmente dela. Ela não tinha nada. Sua voz ficou desesperada. Lucas, por favor. Eu não sei o que está acontecendo, mas podemos conversar sobre isso. Você não precisa fazer isso. Ele deu um suspiro lento, deliberado. Oh, Kate. Eu nem comecei ainda. E então desligou. Kate ficou congelada no meio do banco, o tom de descagem ecoando em seu ouvido. O caixa lhe deu um olhar cauteloso. Está tudo bem? Ela virou-se para ele lentamente, o rosto pálido, os olhos vazios. Não. Nada estava bem. O restaurante estava cheio de conversas suaves, um brilho dourado dos lustres banhando a sala em uma tranquilidade quase surreal. O aroma de alho assado e vinho envelhecido preenchia o ar, mascarando a tempestade prestes a explodir.
Os convidados, família, amigos, colegas, estavam sentados ao redor de uma longa mesa de mogno, bebendo de suas taças, alheios à ruína que estava prestes a se desdobrar diante de seus olhos. No extremo da mesa, Lucas estava com uma expressão calma, quase serena. Ele planejara tudo até o último segundo. Kate não fazia ideia do que aguardava. Para ela, isso era apenas outro jantar, talvez até um pedido de desculpas, uma forma de Lucas fazer as pazes depois de uma suposta discussão que ela não se importava o suficiente para lembrar. Então a porta se abriu. Ela entrou. Kate Wade, a radiante instrutora de fitness, a rainha do Instagram, a mulher que outrora se banhava em admiração, entrou com passos confiantes, vestida para impressionar. Usava um vestido verde esmeralda que abraçava sua figura, os saltos clicando contra o chão polido. Seus cabelos caíam em ondas douradas perfeitas, a maquiagem impecável. Ela sorriu aquele sorriso convencido, ensaiado, que usava sempre que queria encantar uma sala. Lucas ronronou ao caminhar em sua direção, fingindo calor, fingindo inocência. Não esperava isso. Um jantar. Você deve estar mesmo com saudades de mim. Seus dedos tocaram levemente o ombro dele enquanto se inclinava, agindo como a esposa dedicada que nunca foi. Lucas apenas sorriu de volta. Queria fazer algo especial, disse suavemente, sua voz sem raiva, sem malícia, apenas paciência calculada. Kate examinou a sala, finalmente notando quem estava presente. Seus pais estavam sentados rigidamente no outro extremo da mesa. Sua mãe, Evelyn, tinha um olhar hesitante, como se pressentisse que algo estava errado. Seu pai, William, estava em silêncio estoico, braços cruzados, os olhos penetrantes e indecifráveis. As amigas mais próximas de Kate estavam lá, e Jessica, que sempre a admirava, e Diane, que outrora invejava sua vida. Seu chefe, um homem que ela vinha bajulando há meses para subir na carreira, também estava lá, verificando o relógio. Uma audiência perfeita. O sorriso de Kate vacilou por apenas um segundo. O que é tudo isso? Perguntou, a voz agora com um toque de nervosismo. Lucas gesticulou para a elegante tela de projeção na parede ao longe. Antes de comermos, preparei algo especial. Um slideshow de memórias. Ele ergueu a taça para Kate. Os convidados aplaudiram educadamente, erguendo suas taças. Os lábios de Kate se curvaram em um sorriso cauteloso. Então as luzes diminuíram. A tela ganhou vida com um flicker. E então a primeira imagem apareceu em um quarto de hotel. Miami. Uma cama desarrumada. 2 homens. Kate rindo, bêbada, enroscada neles como uma fita de seda. A sala congelou. Suspiros. Silêncio atordoado. Alguém deixou um garfo cair. O sangue de Kate virou gelo. O quê? Ela começou, mas a próxima cena começou a tocar. Um vídeo. Kate balançando, mal conseguindo ficar de pé, rindo enquanto desabava na cama, os 2 homens a flanqueando, as mãos possessivas. E então sua voz, e meu marido, aquele idiota, por favor, ele não tem ideia. Ele realmente acha que estou com minhas amigas agora. Risadas. A tela ficou preta por um momento. O silêncio sufocou a sala. Então sua mãe se levantou tão rápido que sua cadeira rangeu contra o chão. Catherine. A voz de Evelyn tremia, a mão trêmula. Me diga que isso não é real. A boca de Kate se abriu, fechou, abriu novamente, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos dispararam pela mesa, buscando desesperadamente ajuda, uma saída, qualquer coisa. Seu pai, normalmente um homem de paciência e autoridade silenciosa, olhou para ela como se fosse uma estranha. Seu rosto, duro como pedra, falava volumes sem uma única palavra. Jessica e Diane a encaravam, bocas ligeiramente abertas. O rosto de Jessica se contorceu em nojo. E então o pior momento. Seu chefe empurrou a cadeira para trás lentamente. Isso é inaceitável, disse, ajustando a gravata. Seu rosto era neutro, mas sua voz era de gelo. Kate, você representa esta empresa. Ou representava. Não posso ter alguém com esse nível de incompetência moral na minha equipe. Ele se levantou, pegou o casaco. Considere sua posição encerrada. Kate arfou. Espere, não, você não entende, isso não é o que parece. Alguém deve ter. Lucas finalmente se levantou, tomando um gole lento de seu vinho. Seu rosto permaneceu calmo, composto.
Sério? Disse, pousando a taça. Porque me parece bem claro. E para todos aqui. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a. Você ainda acha que sou um idiota, Kate? Ela explodiu. Você me armou, gritou, as mãos cerrando em punhos. Você manipulou tudo isso. Você é um psicopata, Lucas. Eu, um psicopata? A voz dele permaneceu perigosamente calma. Eu não voei para Miami e dormi com 2 homens enquanto ria disso. Isso foi tudo você, querida. As palavras cortaram o ar como facas. Evelyn enxugou uma lágrima silenciosa. William balançou a cabeça, sua voz como trovão. Você não é minha filha. O golpe final. Kate cambaleou para trás, olhos arregalados, respiração trêmula. As paredes de sua vida perfeita desmoronaram em um instante. Lucas observou. Ele havia dado a ela tudo, uma casa, amor, confiança, e ela cuspira nisso. Agora ela não tinha nada. Ele se inclinou ligeiramente, sua voz um sussurro que só ela podia ouvir em xeque-mate. Kate correu para fora do restaurante, os saltos clicando enquanto passava pelo pessoal atônito, pelas conversas e murmúrios dos convidados que nunca mais a viriam da mesma forma. Mas, ao chegar à porta, flash. Uma câmera disparou. Depois outra. E outra. Porque lá fora, esperando por ela, estavam os repórteres que Lucas garantiu que estariam lá. Seu pesadelo estava apenas começando. O ar no quarto do motel era denso com o cheiro de um purificador de ar barato, uma tentativa enjoativamente doce de encobrir a umidade que infiltrava pelo papel de parede manchado. A luz neon piscante do lado de fora da janela lançava um brilho fantasmagórico sobre a cama desarrumada, onde Kate Wade, estava sentada, curvada sobre seu celular, os dedos trêmulos enquanto rolava por uma enxurrada interminável de mensagens. Ela não dormia há mais de 48 horas, não desde aquela noite, a noite em que toda a sua vida desmoronou diante dela. Seu nome estava nos trends das redes sociais, pelos motivos errados. Os vídeos se espalharam como fogo, passados em grupos privados, relpados em fóruns, dissecados por pessoas que ela nunca conheceu. Estranhos debatiam se ela merecia isso. Ex-amigos deixavam comentários venenosos. Até aqueles que outrora invejavam agora se deleitavam com sua queda. Ela engoliu em seco, tentando afastar a náusea. O ar-condicionado do motel chacoalhava como se estivesse dando seu último suspiro, o som irritando seus nervos. Suas mãos apertaram o celular. Havia milhares de mensagens. Nossa, nunca pensei que você fosse esse tipo de pessoa. Acho que me enganei. Você humilhou seu próprio marido e agora olha para você. O karma é uma censura. Sua carreira acabou, sua vida arruinada. Boa sorte, querida. E então uma que atingiu mais forte que todas, mãe, não volte para casa. Não consigo olhar para você agora. Sua respiração falhou. Lágrimas ardiam nos cantos de seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair. Já tinha chorado o suficiente, gritado o suficiente, implorado o suficiente. Ela ligou para Lucas mais vezes do que podia contar. Direto para o correio de voz. Sem resposta. Sem explicação. Mas ela não precisava de uma. Sabia exatamente por quê. Ela riu dele, achou que era intocável, achou que podia fazer o que quisesse e se safar. E agora ela não era nada. A poderosa Caitlin Wade, outrora uma borboleta social, uma influenciadora fitness com milhares de seguidores, uma mulher que se orgulhava de seu controle, estava sentada sozinha em um motel infestado de baratas, com $20 no bolso e sem ter para onde ir. Ela pressionou o celular na testa, sussurrando baixinho, por favor, alguém me diga que isso é um pesadelo. Mas o quarto estava silencioso, exceto pelo zumbido distante dos carros lá fora. Seu olhar vagou para a mesinha de cabeceira, um recibo amassado de um posto de gasolina, uma garrafa de água vazia, uma única chave para um quarto que não era dela, nunca seria dela. Ela sentiu as paredes se fechando. Sua vida se desenrolara mais rápido do que ela podia compreender. O emprego, perdido. Suas contas, bloqueadas. Seus seguidores, outrora leais, viraram-se contra ela. Até as supostas amigas com quem viajou para Miami a abandonaram no momento em que as coisas pioraram. A traição que ela tão facilmente distribuiu voltou com força total. Seu estômago se revirou ao pensar na última vez que viu o rosto de Lucas. Ele não gritou, não xingou, nem mesmo olhou para ela como ela esperava, com raiva ou coração partido. Não.
Ele sorriu. Um sorriso frio, consciente, que enviou um arrepio por sua espinha. Foi naquele momento que ela percebeu que isso não fora vingança no calor da paixão. Fora orquestrado. Calculado. Cada movimento desenhado para deixá-la sem nada. E funcionou. Ela enterrou o rosto nas mãos. Não havia saída. Não havia escapatória. Tudo o que restava era o peso insuportável do arrependimento.